Os edifícios, eu diria que a principal diferença é que os edifícios mais antigos da universidade não foram construídos como edifícios de ensino. O Paço das Escolas era um palácio, não é? Com uma longa história, desde o período islâmico, e que depois vem sendo transformado, obviamente com um conjunto de alterações que nos últimos tempos o foram aproximando da função que tinha. Depois há os edifícios dos colégios universitários, que adotaram sempre um formato provindo da lógica dos conventos e dos mosteiros, portanto, vindo um pouco daí. Não havia, mesmo no século XVI, uma ideia muito clara do que é que deviam ser as características de um edifício de ensino. Os edifícios mais recentes, não. Os edifícios mais recentes, diria, desde o Estado Novo para cá, década de 40, então estes agora ainda, já após 25 de Abril, dos planos comunitários, são edifícios que recebem já todo o know-how que existe sobre a arquitetura de ensino, e até edifícios dedicados. Por exemplo, este onde nós estamos, era um colégio das artes que foi adaptado, depois foi hospital, fizeram imensas tropelias, digamos assim, e as mais recentes feitas por nós arquitetos que estamos cá gradualmente há 20 e tal anos provisoriamente a adaptá-lo ao Departamento de Arquitetura, mas que era hospital, não é? Os mais recentes são feitos à medida, digamos, com os laboratórios no sítio, com todas as instalações, auditórios, etc. Portanto, a grande diferença, eu diria, que tem a ver com o próprio programa, isto depois independentemente das expressões, dos materiais, do conforto, mas tem a ver com a noção de se estar a construir já sabendo o que é um edifício para o ensino e qual é o programa, ou ter um edifício com uma característica mais genérica que depois foi sendo adaptado. A cidade tem também uma longa história, não é? Curiosamente, quando a universidade se implanta definitivamente em 1537, não havia bem a percepção do que iria ser a procura do ensino, que excedeu muito largamente aquilo que era expectável. E, portanto, o plano inicial, que era a implantação da universidade na Rua da Sofia, 5 colégios, aliás 4 colégios, depois um colégio maior, e as residências dos professores e dos estudantes ficaria por ali. No próprio ano excedeu, mal começou a funcionar esse novo esquema. Isso levou à vinda da universidade a ocupar espaços, entretanto vazios, na Alta. E, portanto, há aqui depois tem a ver muito com a lógica da própria cidade, que não tinha muito mais espaço disponível, estava cercada ou pelo rio, que tinha inundações, ou pelas ordens religiosas. E, portanto, é uma cidade com uma topografia difícil e, portanto, eu acho que essa acessibilidade depois foi-se construindo organicamente, isto é, não propriamente, não é que tenha havido um plano para tornar a cidade students-friendly, digamos assim, mas porque o próprio uso a foi fazendo e construindo nesse sentido, e a cidade depois no século XIX apesar de tudo, já é pensada um pouco com essa dimensão. Mas não há um plano nesse sentido, e mesmo hoje eu acho que os estudantes enfrentam problemas extraordinários ao nível da mobilidade. Imaginemos, por exemplo, o que é o Polo 2, ninguém vive no Polo 2, não é? E, portanto, esse problema da mobilidade da zona residencial, a falta, por exemplo, de equipamentos ao nível do lazer, não do lazer de bares, etc., mas do lazer de outro tipo, mas também ao nível de equipamentos comerciais, etc., da Alta, está completamente por resolver. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu sou muito crítico em relação à situação da cidade. Talvez porque reconheça nela um potencial enorme. Eu não estou a dizer que a cidade não seja agradável, e ela é procurada, e todos nós gostamos da cidade, e os estudantes, até estrangeiros, sentem-se muito bem. Mas a cidade tem um potencial extraordinário completamente por desenvolver. E não me parece que haja uma grande preocupação ou melhor, acho que há preocupação, não me parece que essa preocupação tenha sido traduzida em ações concretas.
Nós, nos últimos anos, assistimos, apesar de tudo, à recuperação, ou pelo menos do essencial, de alguns dos edifícios da Alta, mas quase a um nível de uma manutenção mínima que falha em muitos sítios da Universidade. Há sítios, designadamente na zona mais nobre, aquela onde os turistas pagam para ver, onde o grau de conservação é deplorável. Não é? Por outro lado, quando me está a dizer aquilo que nós, normalmente, na segunda parte da pergunta, aquilo a que nós tecnicamente falamos sempre sobre as questões das infraestruturas e equipamentos, também não me parece que tenha havido grande evolução, talvez ao nível, sei lá, das cantinas, por aí, de algum apoio a esse nível. Mas, volto a dizer, e tinha dito na resposta anterior, a cidade está mal equipada em termos de equipamentos desportivos, a esse nível, e o próprio uso intenso e falta de compreensão do edifício da Associação Académica, que é um edifício extraordinário, mas que está a precisar há muito tempo de uma fortíssima reabilitação, designadamente até no seu espaço exterior, aquele jardim que já tem uma história notável, hoje em dia é um logradouro com um aspecto miserável, e que urgia, às vezes nem é uma questão de dinheiro, às vezes são intervenções relativamente ligeiras que se tornavam necessárias. Portanto, eu acho que estamos mal servidos, quer num plano, quer no outro. Eu acho que a cidade é o que é a mercê da universidade, não é? A cidade foi muito importante no passado, no período da fundação da nacionalidade, embora na altura não se utilizasse o termo, mas foi verdadeiramente a primeira capital do reino. Depois, isso é um facto que a partir de onde Inês cai, e a partir daí a cidade, quer dizer, quando a universidade se instala aqui definitivamente, a cidade, já não tenho esses números presentes, mas teria à volta de 2.000 habitantes. E passados 30 ou 40 anos tinha 15.000, não é? E até hoje a cidade é um caso excepcional no panorama, na rede urbana portuguesa, porque é uma cidade claramente direcionada e que depende da universidade. Portanto, eu não acho que haja uma cidade que se dirija para a universidade ou a universidade que se dirija para a cidade. Eu acho que é uma universidade que é a cidade. E, portanto, que é uma coisa diferente de haver. É evidente que depois, do ponto de vista de gestão, há essas duas entidades, em que há momentos em que uma prevalece sobre a outra, que são os piores momentos. Os momentos mais felizes é quando as duas conseguem compatibilizar o nível político e de decisão, mas eu acho que falta sempre esta ideia de que, e para já, a universidade não são os estudantes e não são os professores, a universidade é os estudantes, os professores, os funcionários e toda esta comunidade que eu acho que em Coimbra vive muito em função da universidade. A cidade de Coimbra não tem significado nenhum sem a universidade, mesmo do ponto de vista físico, económico e das suas próprias dinâmicas. E nós dizemos, por exemplo, a cidade é uma cidade da saúde, não é? Hoje em dia pensa-se nisso. Só é uma cidade da saúde e obviamente que há muita gente envolvida na dinâmica dos hospitais e por aí fora, que já não tem nada a ver com a universidade, mas essa realidade só existe por causa da universidade, porque senão não tinha acontecido em Coimbra.